Olá, irmãos. Estamos com as nossas portas fechadas, porém a palavra do nosso Senhor está livre para alcançar os nossos corações nessa hora de aflição, neste momento tão difícil para todos nós. E é com o propósito e o desejo de ser um simples instrumento de Deus, nesta hora de tanta instabilidade, que tenho como objetivo apresentar uma porção desta palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para trazer refrigério ao nosso coração. O texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão no dia de hoje, se encontra em João, capítulo de número 14, e eu quero pensar com os irmãos nos 4 primeiros versículos apenas. João 14, de 1 a 4. E o tema que gostaria de dar para esta passagem é: firmados na certeza da sua volta. Primeiro queria convidar você a orar comigo nesta hora. Vamos pedir a direção de Deus, pedir que Ele fale ao nosso coração aquilo que nós não temos a capacidade de fazê-lo. Oremos. Pai amado, Deus querido, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor por todas as coisas. Queremos te agradecer nesta hora, Deus, teu cuidado, teu amor, a tua misericórdia, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas, em cada instante, em cada momento, nos guardando. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua proteção esteja sobre nós, que o Senhor esteja, ó Deus, com a tua mão forte, nos livrando de todo o mal, e que, ó Deus, nós possamos estar firmados em Ti, ó Deus, na esperança viva, ó Deus, de que um dia, ó Deus, estaremos com o Senhor, independente das circunstâncias desse tempo presente. Ajuda-nos, ó Deus, a viver aqui com a nossa fé, ó Deus, firmada em Ti, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, fala conosco nesta hora por meio da Tua santa palavra. Faça a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Neste capítulo de número 14, nós encontramos Jesus preparando os discípulos para a sua partida. Jesus estava para ir até a cruz, chegando neste momento crucial da sua vinda, da sua missão neste mundo, e ele estava então, após aquele momento da ceia, no capítulo 13, falando com seus discípulos exatamente sobre essa questão. Estava dizendo para eles que a hora era chegada e que ele estaria então enviando o Espírito Santo para que este pudesse dar continuidade ao trabalho, que os discípulos não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, que o Senhor estaria com eles para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado. E o Senhor prometeu que isso aconteceria até o seu retorno, até a sua volta, até o dia em que ele há de vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Ali estavam então os discípulos, os apóstolos, em torno da mesa, com a exceção de Judas, que já saíra no propósito de trair o Senhor. E eles estavam então conversando com o Senhor e Jesus anuncia o fato de que iria passar por este momento, o momento da sua morte sacrificial. E neste momento então, por certo, o pavor, a angústia, o medo, o desânimo, a depressão e a tristeza tomou conta do coração e do ambiente. Coração daqueles homens e do ambiente que os envolvia. O próprio Jesus, diz-nos o texto do capítulo 13, estava com o seu espírito angustiado. Contudo, o Senhor não permitiu que tal espírito viesse a desanimá-lo, a tirar dele o foco, o propósito para o qual ele veio ao mundo. E ele então dirige uma palavra
uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra para animar a fé de cada um daqueles homens que ali estavam com ele. E esta foi uma palavra de consolidação da sua volta. Nestas palavras, Jesus faz a afirmação de que voltaria, de que um dia ele há de voltar, há de vir buscar a sua igreja, buscar aqueles que colocaram, depositaram a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na sua pessoa bendita. E essa palavra de Jesus, ela merece credibilidade para todos nós. Todos nós precisamos acreditar no que Jesus diz aqui. Todos nós precisamos estar convictos de que esta palavra de paz, de segurança, de conforto, de garantia, é algo que pode trazer alívio ao nosso coração diante dos sofrimentos, diante do pavor, diante da angústia, diante da tristeza. E é, então, diante desse texto e diante do tema que propomos, que eu gostaria de convidar você para a leitura desses 4 versículos. A palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nós temos então estas palavras animadoras de Jesus aos seus discípulos, mas acredito também que sejam animadoras para nós hoje, que também somos seus discípulos nos dias atuais e que também estamos passando por um momento de conturbação, um momento de aflição, um momento de incertezas, como aqueles homens viveram naquele dia ali no cenáculo. Então, com esta palavra em mente, com as palavras de Jesus diante de nós, eu gostaria de convidar a você a pensar sobre esta questão, sobre este assunto, para que nós possamos estar firmados na promessa, no retorno da volta de Jesus Cristo. Ouçamos então o que Jesus diz a nós outros também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui nós encontramos Jesus nos encorajando a permanecermos firmes na fé, convictos de que Ele realizou a vontade de Deus. Ele estava prestes a partir, estava prestes a morrer em nosso lugar. E isto causou receios aos seus apóstolos. O que poderia acontecer após a morte de Jesus? Como eles ficariam sem quem os conduzisse? Muitas dúvidas certamente tomou conta daqueles corações. E diante destas dúvidas, destas incertezas, foi que Jesus, então, traz esta palavra de fé, esta palavra de ânimo, esta palavra de esperança. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A morte de Jesus não era o fim, mas sim o começo do cumprimento das promessas de Deus para todo o que crê.
No versículo 2, encontramos as seguintes palavras de Jesus na sequência. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora Jesus afirma a possibilidade de todos desfrutarem desta maravilhosa promessa. Em sua infinita misericórdia, Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso é necessário crer. Há este requisito, um único requisito, uma única exigência, a fé. É preciso crer na obra salvífica do Redentor. É preciso ir até ele na condição de necessitado, de mísero pecador, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, ciente de que a vida neste mundo não se compara com a vida que está por vir. A casa do Pai é um lugar de muitas moradas. É um lugar onde todos os que creem podem estar junto com ele. Agora, o versículo de número 3, encontramos a promessa do Senhor de que um dia estaremos com ele nas moradas celestiais. O versículo diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui então temos a garantia dada por Jesus Cristo. Ele afirmou que após a cruz, após a morte, viria a ressurreição. E depois da ressurreição, a sua glorificação. E estes fatos estariam abrindo assim o caminho para irmos estar com ele e habitar a pátria celestial. Jesus garante a vitória e ele também nos dá a garantia de compartilhar esta vitória conosco. E ele faz isso em retribuição à nossa confiança depositada nele. Agora o versículo 4 diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui Jesus se refere à cruz que seria tomada por ele. O cálice de morte que ele tomou em nosso lugar. Este foi o caminho trilhado por Jesus. Foi o caminho que Jesus trilhou em nosso lugar. O caminho da cruz, o caminho da morte, para perdoar os nossos pecados, abrindo a passagem para o céu. É como diz aquele belo hino do nosso querido cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Jesus é o caminho. Ele diz isto claramente 2 versículos adiante. E nós precisamos também estar com esta certeza no nosso coração. Então, o que esta passagem, esses 4 versículos podem dizer para nós em hora tão difícil como esta que nós estamos vivendo? Eu acredito que em cada um dos versículos nós temos uma lição que irão nos ajudar a permanecer firmados na certeza da volta do Senhor. Primeiramente,
uma lição que nós podemos tirar de todos esses 4 versículos juntos é que, diante das circunstâncias adversas, nós precisamos nos alimentar das promessas de Deus. Precisamos nos voltar para a sua palavra, que nunca volta vazia. Precisamos olhar para o passado na perspectiva do futuro. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação. Outra lição é que Jesus prometeu salvação e vida eterna para todo aquele que crê. E isto ele o fez de forma transparente, confiável, sem rodeios, sem ilusões. Ele não nos iludiu com ideias, com palavras, melhor dizendo, mirabolantes. E ele afirmou que foi preparar lugar. E nós precisamos crer nisto. Uma terceira lição é que Jesus cumpriu o que era necessário para que a sua promessa seja uma realidade através do que ele fez no Calvário. Nós precisamos estar convictos de que um dia ouviremos eles a nos dizer: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a última lição é que fala sobre a garantia da sua volta. E ela é certa. Até lá muita coisa pode acontecer. Poderemos partir deste mundo para irmos ao encontro dele. E a questão é, você está firmado na certeza da volta de Cristo? Você crê em Jesus? Ele é o teu Salvador pessoal? Quando ele voltar, você irá com ele, ouvirá a sua voz a lhe chamar? O texto nos deixa esta esperança, de que ainda há tempo para uma mudança de caminho. A porta ainda está aberta. Você ainda pode entrar e estar em segurança. Crê em Jesus. Só ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.